Muito boa tarde a todas as senhoras, a todos os senhores. Nós estamos abrindo a reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Blumenau, do dia 24 de março de 2020. Primeira reunião remota realizada pela Câmara de Vereadores de Blumenau em função do decreto de emergência do Governo do Estado de Santa Catarina, determinando quarentena aos catarinenses, e a Câmara de Vereadores, seguindo as normas, trabalha então de forma remota e hoje realiza a primeira reunião ordinária da sua história, realizada então de forma remota. Está comigo aqui o primeiro secretário desta casa. Os vereadores encontram-se já conectados ao sistema e nós vamos então dar início à reunião ordinária. Eu solicito ao primeiro secretário desta casa, vereador Almir Vieira, que faça a leitura do expediente. Também, como forma de orientação aqui aos vereadores, nos acompanham pela TVL em suas casas, lembrando que nós temos um delay de em torno de 30 a 40 segundos, então os vereadores estejam atentos quando da chamada da votação. Eu convido então o primeiro secretário desta casa, vereador Almir Vieira, para fazer a leitura do expediente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Reunião ordinária do dia 24 de março de 2020. Resumo do expediente. Matérias do Legislativo. Indicações dos vereadores Adriano Pereira, Hilton de Souza, Wito, Alexandre Matias, Almir Vieira, Bruno Cunha, César Sim, Gilson de Souza, Yates Jürgen Mantal, Marcelo Baraswal Lanzarin, Odemar Becker e Silvio Zimmermann. Ao Executivo. Requerimentos de voto pesar do vereador César Sim, número 266. Despacho como requer. Matéria da ordem do dia, redação final em única discussão e votação, redação final do projeto de lei número 8.035, de autoria do vereador Alexandre Caminha, que acrescenta artigo 11b na lei número 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o Março Borgonha, de conscientização do mieloma múltiplo. A ordem do dia. Projetos. Em segunda discussão e votação, os seguintes projetos. Projeto de lei número 8.052, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta do município. Projeto de lei complementar número 1939, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o parcelamento de débito previdenciário devido pelo município de Blumenau ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau, ISBLU, e da outras providências. A ordem do dia. Requerimentos do vereador Adriano Pereira, número 249, 250, 251, 253, 254 e 255. Do vereador Alexandre Caminha, número 252. Do vereador Bruno Cunha, número 232 e 248. Do vereador Justo Souza, número 258 a 262 e 265. Do vereador Yates Jürgen Mantal, número 257. Do vereador Odemar Becker, número 264. Também a ordem do dia. Moções. Do vereador Gilson de Souza, número 41. A ordem do dia. Bom, eu peço atenção, então, aos colegas vereadores que nos acompanham de forma remota. Nós vamos dar início à votação das matérias constantes da ordem do dia. Então, peço aos senhores vereadores que estejam preparados para o início da votação. Nesse momento, então, nós vamos apreciar o projeto de lei 8.035, de autoria do vereador Alexandre Caminha, que acrescenta artigo 11b na Lei 8.362, de 9 de dezembro de 2016, para instituir o Março Borgonha, de conscientização ao mieloma múltiplo. Em redação final, apreciação do projeto de lei 8.035. Chamo a atenção, então, aos senhores vereadores que logo estarão já percebendo em seus smartphones o painel de votação. Ok, em votação, senhores.
Ainda aguardando o voto do vereador Bruno e do vereador Becker. Vereador Bruno Cunha, o seu voto. Vereador Oldemar Becker, seu voto. Melhor presidente que você já teve. Num potezinho de meio litro de sorvete. Potezinho de meio litro de sorvete. A vaca estava morta já. Quem? Tu saiu? Ok, então, registrando o voto sim do vereador Bruno Cunha e também vereador Oldemar Becker, redação final aprovada e a sanção do Executivo. Projeto de lei complementar número 1939, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o parcelamento de débito previdenciário devido pelo município de Blumenau ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor Público de Blumenau, ISBLU, e dá outras providências. Em votação, senhores.
Vereador Zeca Bombeiro, seu voto. É que não sei, né? Porque o Gilson votou não. Muito bem, então, registrando voto contrário do vereador Bruno Cunha, projeto de lei aprovado. E a comissão de redação final. Projeto de lei, senhores, vamos passar a apreciar agora, então, o projeto de lei 8.052, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta do município de Blumenau, prevendo o aporte de recursos à Secretaria de Promoção à Saúde, dentre outros. Solicito aos vereadores, então, que nos acompanham remotamente, que nós vamos dar início ao processo de votação.
Muito bem, então, senhores, registrando o voto sim do vereador Zeca Bombeiro, projeto aprovado e a comissão de redação final. Nós teremos ainda os requerimentos constantes da ordem do dia, nós faremos a votação englobada dos mesmos, então solicito aos colegas vereadores que nos acompanham de forma remota que se preparem para votação. Votaremos de forma englobada os requerimentos constantes da ordem do dia. Aguardando o voto do vereador Bruno Cunha e voto do vereador Adriano Pereira. Ok, requerimentos então aprovados e a diretoria legislativa registrando o voto sim do vereador Bruno Cunha. Temos ainda, senhores, uma moção de louvor com entrega e expedição de diploma em plenário em conformidade com o artigo 143, moção de louvor de autoria do vereador Gilson de Souza. Solicito então aos colegas vereadores que nos acompanham remotamente para se prepararem para votação. Em votação, senhores.
Aguardando ainda o voto, vereador Matias, vereador Bruno. Muita coisa eletrônica, Manto, junto lá. Ok, registrando também o voto sim do vereador Bruno Cunha, que momentaneamente tem dificuldades com relação ao registro do seu voto, mas fez a manifestação de voto favorável, portanto, moção aprovada e a diretoria legislativa. Essa, senhores, era a pauta constante da ordem do dia. Eu solicito aos senhores vereadores que permaneçam nos acompanhando. Nós vamos encerrar a sessão e realizar imediatamente uma sessão extraordinária apenas para a redação final dos projetos aprovados na tarde de hoje. Então, gostaria de solicitar à equipe técnica então, que abra o registro da sessão extraordinária, somente para a redação final. E eu gostaria de aproveitar esse momento e, mais uma vez, reiterar a comunicação que a Câmara de Vereadores de Blumenau, na totalidade do seu coletivo de vereadores, anunciou na tarde de hoje os repasses de forma imediata, logo após a criação do Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus, de R$1 milhão para a compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde de Blumenau, tanto os profissionais da rede pública quanto privada dos nossos hospitais, que estão prontamente realizando o atendimento da nossa comunidade. Portanto, assim que o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para a criação do Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus for encaminhado a esta casa, aprovado e a conta disponibilizada, a Câmara de Vereadores de Blumenau estará realizando um aporte de R$1 milhão para este fundo. Fundo este, inclusive, que foi discutido aqui nesta casa e por propositura dos senhores vereadores, encaminhado a proposta ao Executivo, o prefeito Mário Hildebrand, então, que está elaborando o projeto de lei que será encaminhado a esta casa. Também, de comum acordo com todos os vereadores, nós estamos nas sobras das economias da Câmara, que são realizadas ao longo do ano, portanto, economias que acontecem em relação ao duodécimo que é repassado para o Executivo Municipal, nós já estamos também, em comum acordo com o prefeito Mário Hildebrand, disponibilizando esses recursos mês a mês, à medida que ocorrer o repasse do duodécimo, disponibilizando a sobra desses recursos para a aplicação da Prefeitura Municipal de Blumenau, preferencialmente para garantir as ações contra o coronavírus e também o pagamento das folhas dos servidores públicos municipais, e em especial dos servidores da saúde. Portanto, nós temos a perspectiva que ao longo do ano nós tenhamos aí de repasse da Câmara de Vereadores de Blumenau algo em torno de R$8 milhões ao Executivo para as ações do coronavírus. Repito, R$1 milhão de imediato a partir da criação do Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus e outros R$7 milhões, que são a média de economia da Câmara de Vereadores, que ao final do ano repassam esses recursos ao Executivo. Nós estaremos disponibilizando mês a mês da sobra do duodécimo esses recursos ao Executivo Municipal para a garantia também da folha de pagamento dos servidores públicos, em especial da Câmara de Vereadores de Blumenau. Repito, ação essa tomada de comum acordo entre todos os vereadores. Vereador Bruno Cunha, vereador Almir Vieira e vereador Gilson de Souza, membros dessa mesa diretora, assim como também vereador Alexandre Matias, líder do governo, vereador Jens Mantal,
vereador Silvio Zimmermann, vereador Oldemar Becker, vereador Marcos da Rosa, vereador Ailton de Souza Ito, vereador Zeca Bombeiro, vereador César Sim, vereador Alexandre Caminha, vereador Jovino Cardoso Neto e vereador Adriano Pereira. Essa, então, a decisão tomada pelo coletivo da Câmara de Vereadores, ações essas, então, com o intuito de contribuir no combate e enfrentamento ao coronavírus. E, obviamente, que a Câmara, através dos seus vereadores, tem discutido e estará acompanhando, assim como já vem fazendo, as ações do Executivo e também os seus vereadores, no sentido de minimizar os impactos desta pandemia de coronavírus. Feito, então, o registro e também a presença dos senhores vereadores registrados, nós vamos abrir a sessão extraordinária somente para a redação final dos projetos de lei aprovados na tarde de hoje. Então, senhores, solicito que aos vereadores que nos acompanham remotamente, que preparem-se para o processo de votação. Ok, nós estamos aguardando ainda, alguns vereadores estão fazendo o registro da presença na sessão extraordinária, somente para a redação final dos projetos de lei aprovados na tarde de hoje. Então, senhores, em votação englobada, somente em redação final dos projetos de lei aprovados na tarde de hoje, registrando já o voto sim do vereador Bruno Cunha, que com dificuldades no seu sistema, infelizmente não conseguiu se conectar à sessão, mas está nos acompanhando pela TVL e também pelo WhatsApp. Senhores, em votação, então, somente redação final dos projetos de lei aprovados na tarde de hoje. Ainda aguardando o voto do vereador Alexandre Matias, vereador Zeca Bombeiro, vereador Marcos da Rosa e vereador Silvio Zimmermann. Ok, vereador Bruno Cunha se conectou à sessão agora. Aguardamos também o seu voto. Ainda também o voto do vereador Ito.
Ok, então, registrando o voto sim do vereador Bruno Cunha, aprovada a redação final dos projetos de leis constantes da ordem do dia, encaminhado, então, à sanção do Executivo. Essa, senhores, a reunião ordinária, a primeira reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Blumenau, realizada remotamente. Eu gostaria de ressaltar que nós não recebemos ainda a mensagem do Executivo, que nos informou que está finalizando o projeto da criação do Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus, e solicito então aos senhores vereadores que estejam atentos para a eventual convocação de reunião extraordinária para apreciação do projeto de lei de criação do Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus, fundo este que a Câmara de Vereadores de Blumenau, de comum acordo, realizará de imediato um aporte de R$1 milhão para a compra de equipamentos de proteção individual, EPIs, para os nossos profissionais da rede de saúde de Blumenau. Recurso esse constante de aplicação financeira de recursos destinados à construção da sede da Câmara de Vereadores. De comum acordo, então, estaremos fazendo esse aporte inicial e acompanhando, juntamente com o Executivo e a cidade toda de Blumenau, o desenrolar das ações do combate ao coronavírus e, se for necessário, estaremos tomando novas atitudes, novas ações de comum acordo com os vereadores no sentido de diminuir os impactos desta epidemia. Então, fica aqui o esclarecimento. Aguardamos do Executivo a finalização do projeto de lei para a criação do fundo, portanto, ficam os senhores avisados para que, em caráter excepcional, realizaremos nova reunião extraordinária para a apreciação desta matéria. Seria isso, então, a matéria constante da ordem do dia. Agradeço aos senhores vereadores e todos aqueles que nos acompanharam em casa pela TVL e pela internet, ressaltando mais uma vez que a Câmara de Vereadores, em cumprimento ao decreto estadual de emergência, também está realizando suas atividades administrativas de forma remota, mas todos os vereadores, assim como a equipe da Câmara de Vereadores, estão prontas para atuar assim que necessário e demandada para a realização e apreciação de matérias importantes para a cidade de Blumenau, principalmente no que tange às ações de combate ao coronavírus. Muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Você sabia que a proteção contra a gripe e outras viroses pode ficar garantida mantendo o simples hábito de lavar as mãos? O ideal é que elas sejam limpas, antes e após o preparo de alimentos, antes de comer, antes e após de tratar qualquer machucado, principalmente em crianças, antes e depois de entrar em contato com pessoas doentes e sempre depois de usar o banheiro. Preste bastante atenção agora e aprenda a lavar as mãos corretamente. Use sabão e detergente. A água sozinha não é o suficiente para eliminar vírus e bactérias. Esfregue bem as palmas das mãos. Não se esqueça de esfregar bem todos os dedos e os espaços entre eles. Esfregue as pontas dos dedos e as unhas. Retire o sabão com água. Enxugue bem com
pano limpo. Lavar as mãos é ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um dos principais instrumentos contra epidemias. Saiba mais sobre a importância de lavar as mãos em blog.saude.gov.br. Muito boa tarde.